Muito boa noite. É uma alegria podermos estar juntos novamente. Passaram bem o dia? A grande segunda-feira, né? Segunda-feira para alguns é o pior dia da semana. Mas para nós que gostamos de trabalhar é um dia muito agradável. Eu tenho certeza que você, de todo o Brasil, eu digo todo o Brasil porque tem muita gente me escrevendo que está vendo o programa pelo canal executivo. Ele fica aberto, tem muita gente assistindo essa semana. Para o norte do Brasil, para São Paulo, aquela região bonita do Vale, um grande abraço para todos. Eu tenho certeza que hoje nós vamos ser muito abençoados com a palavra de Deus. Ontem falamos um pouquinho sobre orgulho, que é um dos pecados capitais. Deixa eu ver se o púlpito já chegou, não? Está chegando. Mas, eu tenho que ficar de lado. Muito bem. O púlpito vai chegar, daqui a pouco vocês vão ver a mágica do púlpito aí. Mas estamos falando sobre os pecados capitais. Eles não existem na Bíblia como sistematizados, eles estão na Bíblia, em algum lugar. Mas, obrigado. A igreja romana sistematizou esses 7 pecados, mais ou menos no século VI. No século IV, eles apareceram como uma resposta contra Constantino, que havia oficializado a igreja. A igreja e o Estado não podem ser uma coisa só, elas têm que ser separadas. E quando a igreja se une ao Estado, há sempre muitas complicações, e foi o que aconteceu. A resposta de muitos irmãos da igreja foi o monastério. Eles saíram das igrejas e foram para o deserto, especialmente para o Egito, e ali mantinham uma vida de acordo com os princípios bíblicos. E estudaram essa questão dos pecados e acabaram aparecendo esses 7 pecados. Não há nenhum mistério neles, eles são pecados capitais porque são pecados cabeça. Eles são os principais, os pais de uma porção de outros pecados. Nós não estamos aqui para pregar que devemos vencer pecados. Ontem eu já falei um pouquinho sobre isso. Nós estamos aqui para aprender biblicamente que a gente só consegue vencer pecados quando a gente não luta contra eles. Parece um contrassenso, né? Mas Cristo nos pede que sejamos ramos obedientes, presos na videira, e aí então teremos a vitória, não só sobre os pecados, mas a vitória desta vida, para a vida eterna, para o reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a inveja. Que pecado é esse, inveja? Eu nunca vi alguém pedindo oração porque é invejoso. Olha, eu peço oração, orem por mim porque eu sou invejoso. Parece que a inveja é uma coisa muito feia, né? E ninguém se diz invejoso. Aliás, por causa dessa questão dos pecados, a gente sempre olha para os outros e acha que os outros têm coisas piores do que a gente, e isso nos alivia, de certa forma. É importante achar os defeitos dos outros, criticar os outros, é muito importante, porque aí eu cresço. O orgulho que vimos ontem é quando você olha as pessoas de cima para baixo. Eu até mencionei isso, de cima para baixo. A inveja é o contrário. A inveja é quando você olha as pessoas de baixo para cima. É quando você se torna pequeno diante das pessoas. E a inveja desencadeia uma porção de sentimentos. Você não só tem inveja ou sente muito porque a outra pessoa tem ou é alguma coisa que você não é, mas você quer ter aquilo. E você não só quer ter aquilo, uma ambição é uma coisa boa. Você pode ter uma ambição de estudar mais, de ser um melhor profissional, de ser uma melhor mãe, isso é uma coisa boa. Mas a inveja ela é pior do que isso. Ela, além de observar a qualidade de uma outra pessoa, ou o que a outra pessoa é, ela deseja, a pessoa invejosa deseja ter aquilo para ela, mas que a outra pessoa deixe de ter. Então eu quero anular a outra pessoa para que eu tenha o que é dela. Então a inveja é uma das coisas nocivas. O orgulho e a inveja, dizem alguns, Tomás de Aquino e outros, que são os pecados, os primeiros pecados. Lúcifer, vimos ontem, teve o pecado do orgulho e da inveja. Ele quis ser igual a Deus. Ele queria ocupar o lugar de Deus. E qual é a grande luta de Lúcifer aqui em nosso mundo, nossa terra, nossos dias? É justamente isso.
é que você o coloque no primeiro lugar da sua vida. Ele quer ocupar o lugar de Deus, quer ser Deus para nós, para mim, para você também. Ontem nós mencionamos que o orgulho é quando você encontra o eu. E reputamos a Lúcifer o autor da expressão eu faço, eu sou, eu quero. O céu tinha um clima de relacionamento, de alegria, de generosidade, misericórdia, de graça, e ele então veio com a palavra ou com a expressão eu quero. Eu. Era nós. A inveja está ligada a este pecado, por isso que ela é colocada aqui em segundo lugar na nossa semana. Você olha a pessoa de baixo, assim, eu quero isto, e quero que essa pessoa não tenha mais isso. O que ele tem e o que ele é aquilo que eu quero ser. Vamos ver 4 aspectos interessantes da inveja. O primeiro, ela aparece entre pessoas iguais. É o vício da proximidade. Por exemplo, eu não posso ter inveja do Robson, que canta tão bonito. Se eu for cantar aqui, eu acho que vai acabar a luz, vai acontecer alguma coisa. Mas eu tenho inveja de um outro pastor que prega bem. A proximidade. Eu posso ter inveja de um pastor que tem uma igreja maior que a minha. Isso eu posso ter, da proximidade. Uma mãe que olha o filho da outra. Proximidade, são mães. E o filho da outra ganha o papel na pecinha, no teatrinho da escola, o papel principal. E o filho dela ganha o papel de árvore. E não tem nenhuma fala. Então a mãe vai ficar pensando assim, mas meu filho tem condição de fazer isso. Então a inveja é assim, eu quero tirar o papel principal dele, que ele seja a árvore, e que meu filho seja o ator principal. Isso é inveja. Os pais que têm a filha que já está ali com seus 19 anos, não está namorando, e de repente chega um rapaz novo na igreja, e a filha da outra família se aproxima, então fica aquela questão, aquela guerra toda, e a mãe diz assim, aquela menina não presta. Por quê? Porque o invejoso tem que acabar com a outra pessoa. Filhos da inveja são o ódio, o assassinato. Muitas vezes, há uma maneira muito bonita de assassinar, que a gente chama a maneira de assassinar cristã, é através da palavra. Eu tenho que destruir a outra pessoa. E essa mãe vai ficar dizendo dessa menina, ela não presta, porque ela já namorou, e tal, minha filha tem muito mais qualidades. É isso que acontece com a inveja. Acontece na igreja também, com cargos na igreja. Por que ele é o primeiro ancião e eu não sou o primeiro ancião, o primeiro líder da igreja? Eu tenho todas as condições para ser líder de jovens na minha comunidade. Mas por que elegeram esse camarada? Eu não vou ajudá-lo e vou ficar torcendo para ele cair. Eu quero tomar o lugar dele e quero que ele não exista mais. Eu, como seguidor da inveja, começo a ter ódio, e aí vem outros passos até chegar na morte da pessoa. Já ouviram essa expressão? Fulano morreu para mim. Já ouviram? Já disse? Não precisa levantar a mão. Mas, fulano morreu para mim. O que quer dizer isso? Ele não existe. Eu anulei ele por alguma coisa que eu queria, alguma coisa que ele não me fez, eu matei essa pessoa. A inveja leva à morte. E dos pares, das pessoas iguais. E das pessoas que estão próximas. Porque você não tem inveja de uma mãe japonesa, que vive lá no Japão, em Okinawa. Okinawa fica no Japão? Fica, né? Acho que fica. Você não tem inveja, você não conhece, você conhece a sua vizinha. Você conhece o seu vizinho. Você é engenheiro, seu amigo é engenheiro, uma promoção, ele vai e você fica. E você é mais velho que ele. Você tem uma pós-graduação e ele vai. Você não vai ter inveja de alguém que você não conhece, de alguém que você conhece. Por isso que esse é um dos pecados terríveis. Ele quebra relacionamentos. Assim como o orgulho, ele se preocupa com o eu. É aquele eu bem grandão. Não tem espaço para outras pessoas. Um outro aspecto interessante que eu anotei aqui.
Não existe celebração da própria vida para um invejoso. Conhece o Salmo 73? Foi escrito por Asaf. Asaf era um tremendo de um músico, escreveu um salmo, mas ele entrou em conflito. E ele tem uma pergunta no salmo dele, que ele escreve, inspirado por Deus, mas ele coloca o seu coração e diz assim: por que é que os ímpios prosperam? Você não consegue celebrar a sua vida. Você só está olhando a vida dos outros. E parece que você não tem nada quando você se compara com alguém, com uma pessoa que tem aquilo ou é aquilo que você não é. Que você não tem. Você não consegue celebrar. A vida se torna bastante enfadonha nesse sentido. Asaf teve uma crise muito grande. Por que é que os ímpios prosperam? Bom, a resposta de Deus para ele foi simples. Só para você saber, os ímpios prosperam porque é só o que eles têm aqui. Eles não têm vida além desta. Tudo para eles vai acontecer aqui. E Asaf se tranquilizou com isso. Há um outro aspecto também. O invejoso cria um caminho de autodestruição. Exemplo, Davi e Golias. Conhece a história? Davi, a gente conta que Davi, um menininho, né? Quando eu trabalhei na Voz da Profecia, o quarteto apresentava esta música e as crianças, os adultos gostavam muito. Sou um rapaz Davi, uma pedrinha tomou e jogou, aí sempre um deles era o gigante. Geralmente o baixo é o gigante e cai, etc. As pessoas gostam disso. Mas ele não era um menininho, também não era um adulto, porque senão teria sido convocado para a guerra. Essa história está em Samuel 17. Quando Davi recebeu a ordem do pai de visitar os irmãos, para levar comida para eles, um lanchinho para eles, ele pegou o caminho e foi. Ele não estava na guerra porque ele não tinha corpo para a guerra. Ele não tinha idade para a guerra. Porque todos os que eram capazes foram convocados. Agora, Davi está chegando perto da batalha, de onde estão as pessoas, lutando, soldados. E ele vê uma cena incrível. Um homem enorme, um gigante, desafiando o povo de Israel. Seu Deus não vale nada. Meu Deus que é real. Venha, um só, um campeão para lutar comigo. E aí foi um momento da generosidade. Não, faça favor, vai você. Não, por favor, faça questão, vai você. Ninguém queria ir. Era a morte certa. E aquele gigante ofendendo. E Davi, que era acostumado a cuidar das ovelhas do seu pai, da família, a enfrentar animais ferozes, a sempre ter uma saída, destemido, não tinha medo de barulhos noturnos. Ele vê tudo aquilo, ouve aquilo e diz: mas espera aí, ninguém vai? E vocês, meus irmãos? Quieto, não fala, não menciona o nosso nome. Nós não vamos. Disse assim: bom, então vou eu. Destemido, a gente conhece a história. Ele coloca uma armadura que nem cabia nele. Eu vou sem armadura mesmo. Só vou em nome do Senhor. E Davi foi lá, jovem, destemido, confiando no Senhor, pegou 5 pedrinhas, e quando o gigante tentou fazer alguma coisa com ele, ele mirou na testa e tumba, derrubou o gigante. Ele não matou o gigante, mas para se certificar disso, pegou a espada do próprio gigante, que devia pesar bastante, e acho que o peso e a gravidade ajudaram ela a cortar a cabeça do gigante. Os filisteus saíram correndo. Os irmãos de Davi não acreditavam no que estavam vendo. Eles começaram a levantá-lo para cima, era fácil, ele era leve. Davi, nosso herói, nosso campeão. E começaram a chegar as notícias, e eles chegaram. E as mulheres saíram para receber os soldados, os esposos, os pais. E elas começaram a gritar: salve Saul que matou 1000 e Davi que matou 10.000. Isso não ia ficar bem. E Saul começou a ouvir esse negócio. Mas peraí, eu só matei 1000, ele matou 10.000, mas eu sou o rei. É autodestruição, porque ele começa agora uma caçada contra Davi. Ele era o rei. Ele usava coroa. Ele era o comandante do exército.
Davi era um jovem, destemido, amado pelo povo, porque era um herói. Em vez de o rei ficar feliz porque ele tinha dentre as suas fileiras um homem tão capaz assim, tão destemido, que acreditava em Deus e que foi, não, começou a sentir inveja. Por que eles não falam pelo menos a mesma coisa? 10 mil para mim, 10 mil para ele. Ou melhor mesmo, porque a inveja é assim, 10 mil para mim, 1.000 para ele. Ou melhor ainda, só 10 mil para mim. Que assim é invejoso. Quer tirar o que o outro tem. Ele era o rei, ele não precisava se preocupar. Deus o colocou ali, bem ou mal, pedindo para eles não escolherem um rei. Disse, então eu vou escolher Saul. Era um homem que se destacava. Davi foi ungido também, mas depois da morte de Saul, e Davi não queria dar nenhum golpe, não queria nem fazer uma estratégia para poder derrubar Saul, mas ele se irritava com tudo, ele se irritava com a voz dele, porque o invejoso é assim, ele se irrita com o cheiro, com a voz, esse é o perfume daquele camarada, nem o perfume ele sabe escolher, olha que voz irritante, eu não suporto ouvir, eu não suporto a presença dele, e a gente vai se destruindo. Aquela frase que a gente usa, né? Tomar veneno esperando que o outro morra. A gente vai morrendo por dentro. Vai morrendo por dentro. Uma das coisas mais incríveis é quando um marido tem inveja da esposa, quando a esposa tem inveja do marido. Quem é o primeiro que manda aqui? Você que está me assistindo aqui do norte do Brasil, de outras partes do Brasil, de São Paulo, do mundo, isso vai para o mundo. A pior coisa é quando um cônjuge tem inveja do outro cônjuge. Quem manda aqui? Quem é que manda? Não sei se você já passou por isso, mas eu, no começo do meu casamento, passei por isso. A minha esposa que está me assistindo agora e meu filho também sabe. Ele não sabe, mas ela sabe. A gente é imaturo. Quem vai decidir as coisas? Eu tinha lido uma porção de livros sobre casamento, eu sabia tudo. Sabia tudo que eu li, né? Mas eu não sabia colocar na prática. E é lógico que o casal tem aquela dificuldade de ajuste. Cada um deve saber o seu papel. Se os dois começam a se enfrentar para saber quem é o principal, o casamento está fadado à desgraça. Cada um sabe o seu valor. As pessoas que não sabem o seu valor, as pessoas que têm dificuldades de entender o seu valor, são as pessoas que mais têm inveja. Porque cada um tem um valor incrível, impressionante. Houve um presidente da Associação de Músicos, Antônio Salieri. Ele era um homem brilhante. Ele é que tocava para os príncipes. Ele regia a orquestra, ele foi professor de Beethoven, imaginem o nível do camarada. Mas ele começou a conhecer um rapaz chamado Mozart. Já ouviram falar? E ele começou a viver desesperadamente contra esse rapaz que crescia e que chamava atenção, que era um músico extraordinário. Ele não precisava disso. Ele era reconhecido. Tem um filme chamado Amadeus, que conta a história do livro. Nada fica muito certo, mas crê-se que ele colocou veneno porque Mozart morreu envenenado. É aí que chega. Eu vou me rebaixar para acabar com a sua vida. Eu não me contento com aquilo que eu tenho. Eu quero acabar com você. A inveja nos coloca no lado escuro da vida. A gente faz coisas que a gente mesmo não acredita. Há uma história de um ganancioso e de um invejoso. O rei chamou aos dois e disse, olha, o que um pedir eu vou dar o dobro para o outro. E eles ficaram horas em silêncio. O ganancioso queria, mas se o outro ia receber o dobro, ele, não vou falar, por favor, invejoso, fale você. Porque o invejoso acho que deve querer uma coisa muito grande
para ele, e eu vou receber em dobro, porque invejoso inveja muito, né? Foram horas em silêncio, até que pela insistência do ganancioso, o invejoso fez o seu pedido. O pedido era que o Senhor fure um dos meus olhos, porque aí ele saberia que o outro perderia os dois. Que coisa impressionante. É uma história, mas isso acontece cada dia. Então convido você hoje para fazer uma análise. Eu não estou dizendo para você se levantar aqui e dizer assim, não, eu sou invejoso, orem por mim. Acho que quando a gente fala, a gente até tem mais facilidade de ter ajuda, né? Mas vá para a pessoa mais próxima sua. Talvez a esposa, o esposo, um pai. Pergunte se você é invejoso, invejosa. Ou confesse e peça ajuda. Diz que quando a gente confessa, a gente aceita. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que confessar e deixar o pecado, né? Porque quem confessa está assumindo. O duro da nossa vida é quando a gente não assume. Eu vou falar sobre a ira amanhã. E muita gente age assim. Eu já disse que eu não estou nervoso. O que a pessoa falou? Que não está nervosa. Mas o que a gente percebeu? Está extremamente. A pessoa não percebe. Ou não busca perceber. Também não estou convidando você para fazer uma lista de pecados. Lista de pecados não funcionam. Quando eu me tornei cristão, eu tinha muitos pecados. Eu tocava num conjunto de música rock do meu tempo, chamado The Beatles. Aí veio um grupo lá em Liverpool, pegou mais ou menos nosso nome e fez sucesso. É mentira isso. Mas a gente tocava, e eu tinha a cabeça muito poluída. E eu pensei assim, no dia do batismo, hoje nós vamos ver um batismo aqui, bonito, mas no dia do batismo, eu falei assim, eu vou entrar naquela água, quando eu levantar a cabeça, desapareceu tudo. E eu ficava, que bom, batismo está chegando. Fui batizado, me senti leve, porque quando a gente sai da água, a gente sai leve mesmo, né? Fiquei feliz. Na porta eu já comecei a pecar. Cheguei em casa, já menti para minha mãe. Briguei com a minha irmã. Falei, meu pai do céu. Aí um pregador fez uma semana de reavivamento. E na sexta-feira ele pediu que todo mundo escrevesse os seus pecados num papel. Porque ele ia queimar os pecados na frente. Olha que perigo. Tudo era de madeira naquela igreja. Ia queimar os pecados. Eu disse, minha chance. Comecei a escrever meus pecados, dei umas 2 páginas de papel pequeno. Mas eu dobrei bastante para ninguém ver que eu era um pecador. Ele fez o apelo, todo mundo chorando, aquela música, etc e tal, meteu fogo lá na frente, deu um susto em todo mundo, e as pessoas começaram. Eu falei, eu não vou ser o primeiro. Eu vou esperar ter bastante pecador para me sentir melhor para ir. Joguei meu papelzinho. Agora pronto, já venci. Que beleza. Estou livre dos meus pecados, estão queimados. Já comecei a pecar quando saí dali. Aí eu comecei a fazer outras listas. Eu falei assim, bom, se o negócio é queimar, eu vou queimar também as minhas listas. Eu pegava uma caixa de fósforo, meu papel, e ia lá para o fundo do quintal, fazia uma oração, metia fogo nos pecados. A lista variava, às vezes tinha bastante, às vezes tinha pouco, eu ficava feliz, de repente tinha bastante de novo. Aí um dia minha mãe me chamou e disse assim, filho, você está fumando drogas? Por quê, mãe? Não, porque você pega fósforo e papel e vai para o quintal. Não, mas eu estou fazendo umas experiências da escola. Menti de novo. Falei, bom, esse negócio de queimar não vai dar certo mais. Eu vou fazer a mesma lista, vou picotar e vou jogar na privada. No vaso sanitário. Aí vai embora, a mesma coisa. Desaparece, tudo bem. Entupiu o vaso sanitário. Minha mãe chamou um camarada para cuidar e fuça e saiu um monte de papel. Minha preocupação era que estivesse ali alguma coisa escrita que me identificasse. Que eu era pecador, eu era um pecador secreto, né? Tem esse cargo na igreja, pecador secreto. Ninguém sabe que eu sou pecador, né? Eu trabalho na CIA. Mas não, a água apagou a tinta.
E minha mãe, mas que é isso daqui? E olhou para mim e falei, é a Sandra, a minha irmã. Ela fica escrevendo coisa aí, joga aí a bobagem dela. Está namorando, mãe. Ela deve estar namorando. Mentira. E a minha vida foi um inferno na minha adolescência, porque eu queria vencer meus pecados. Não tem lugar nenhum na Bíblia que ensina você a vencer pecados. Não existe. Aquela música antiga, leva a Cristo as tuas mágoas, vai com Ele ter, vai sem mesmo, é para Ele. Ele diz, vinde a mim, cansados, venham para mim, cansados de pecar. Nós precisamos nos render a Cristo. Qual é a virtude, qual é o antídoto para a inveja? Há um texto muito bonito que está em Tessalonicenses 5:18, é bem curtinho, que diz ali, em tudo, dai graças. Qual é o antídoto da inveja? A gratidão. A gratidão. Uma pessoa grata não tem tempo de ficar invejando. Porque ela é grata pelaquilo que ela é. Às vezes a gente era pequeno, pedia alguma coisa para o pai, para a mãe. Eles diziam assim, você nasceu no berço errado, você devia ter nascido numa outra casa. Porque aqui nós somos pobres. Isso dá um nó na minha cabeça, né? Será que eu não nasci no lugar certo? A minha mãe, depois quando eu tinha uma certa consciência, eu queria saber de onde eu tinha nascido. Como é que as crianças... Minha irmã nasceu, e aí minha mãe disse que ela tinha nascido... Minha mãe tinha uma plantação de lírios, nasceu nos lírios, que a cegonha veio trazer a minha irmã, a Sandra, que é muito linda, parecida comigo. Isso é mentira também. Eu tenho que pedir perdão depois. Mas veio trazer nos lírios. E eu disse, e eu? Ah, você? Como ela queria que eu comesse repolho, eu não gostava de repolho, ela disse que eu tinha nascido no meio a cegonha tinha me trazido no meio dos repolhos, que ela tinha uma plantaçãozinha de repolho. E eu dizia, mas esse negócio nojento, ruim, hoje eu como repolho. Mas eu não concebia isso. Poxa, mas repolho, isso diminuía a minha autoestima. A minha irmã nasceu no lírio e eu no repolho? Que negócio é esse? E meu irmão, o último, nós vimos a ambulância chegar em casa. A gente era maiorzinho. Minha mãe saiu buchuda e voltou vazia. E assim, e ele, onde nasceu? Ah, ele nasceu no hospital porque ele vai ser médico. Ele é dentista, um bom dentista, hoje. E todo mundo nasceu bem, eu não tinha nascido bem. Repolho? Não tem lógica eu ter nascido no repolho. Isso afetou a autoimagem. E aí eu era gordinho, agora eu tenho esse corpo atlético que todos estão podendo admirar, mas eu era gordinho e as pessoas me chamavam de gordinho. Gordinho, nasci no repolho, meu destino é ser gordinho. Repolho é gordo, grande, eu vou ser assim, autoestima. Eu tinha as pernas grossas, na escola tinha que usar calça curta, azul marinho, meia branca e sapato Vulcabras, que não acaba nunca, a gente tinha uma raiva daquele sapato. Queria ter sapato novo e ele durava. Chutava pedra, ele durava. Não tinha conversa com... E meu pai comprava sempre uns 2, 3 números maior, para encher de algodão no fundo e para durar o primário todo. Tremendo. Quando eu vi as pessoas rindo na rua, eu falei, é por causa da minha coxa. Gordinho, nasci no repolho, é para ser assim mesmo. Isso afeta a autoestima. Você tem que saber quem você é. Depois eu aprendi muita coisa. E a gente vai aprendendo na vida. Mas você tem que dar graças pelo que você é, quem você é. Você tem dons espetaculares, que talvez você já descobriu, aleluia por isso, e talvez você vá descobrir ainda. Mas você tem dons que só você tem. Esse conjunto de dons que Deus nos dá, é como uma digital, cada um tem a sua. Eu posso cantar, assim como um outro cantor, mas eu tenho outras coisas que ele não tem. E eu posso ter um estilo diferente, a minha voz pode ser diferente. Não há vozes iguais, registros de voz perfeitamente. Uma pessoa pode imitar a outra, mas vai imitar numa frequência bem próxima. Mas eu tenho que saber que eu tenho valor. Eu tenho que ter um coração agradecido porque Deus me fez assim.
Não existe o mais bonito e o mais feio. Isso é uma questão de padrão. Na Idade Média, as mulheres mais sensuais, os quadros eram pintados com mulheres gordinhas, cheias de pneuzinhos. Esse era o corpo da mulher. Mulher magra, E a coisa foi mudando. Hoje, a modelo é assim. E muita gente, bulimia, você sabe dessas coisas todas, querem ser assim como esses modelos. Que nem aquela boneca, né? Que não vou fazer propaganda dela aqui, mas aquela bem magrinha. As meninas querem ser assim. Às vezes a pessoa tem uma estrutura maior. Ora, cuide da sua saúde e viva com a sua estrutura. Mas a gente tem que respeitar aquilo que a gente é, quem a gente é. Eu não posso mudar minha família. Minha família é aquela. Eu não posso nascer em outra casa. Eu nasci numa. Meu pai é aquele, minha mãe é aquela. Uma santa mulher. Não posso mudar. Eu posso mudar a minha atitude. A minha atitude sobre isso. Eu posso viver num ambiente ruim, mas isso não quer dizer que eu vou ter que ser ruim. Pode ser que eu não tenha a beleza das passarelas, mas eu tenho a minha beleza. Eu acho que você já deve ter conversado com uma pessoa muito bonita e não conversa nada, não tem nada aqui, ó. Que o que importa nas pessoas é que elas têm aqui, ó, aqui atrás dessa caixa óssea. É isso que importa. Nem a cor dos olhos. Minha irmã tem olhos verdes acastanhados. Meu irmão também. E eu nasci com olhos assim. E a minha irmã, a primeira que morreu, tinha olhos azuis. E eu já tinha um problema do repolho, né? Falei para vocês. E eu ficava pensando assim, mas por que justo eu tenho preto? Minha mãe é descendência alemã, meu pai é descendência de índio, italiano, era uma confusão. Português, angolano, tudo ali. E por que eu não tenho olhos assim? Aí um dia eu fui falar com a minha mãe, eu estou muito preocupado. Por que meus olhos são diferentes? Será que eu sou seu filho? Olha o que o repolho causou na minha vida. Ela disse, não, é que você está crescendo, os seus olhos vão ficar mais claros. E eu estou esperando até hoje. Eu tenho que respeitar quem eu sou. Eu tenho que gostar de mim. A minha avó, a italiana, que era muito bonita, dizia assim para mim, filho, você, netinho da vovó, que maravilha, amado, lindo. Eu gosto dessa parte de enfatizar, né? Lindo. O repolho aí, né? Pena que tem o nariz do avô. Porque o marido dela era separado, era músico, vivia em tudo quanto é lugar. Eu devo ter parentes na América do Sul toda. Mas meu avô era muito legal. Ele me visitava, quando visitava a nossa casa, ele trazia guaraná com coxa de galinha. E eu gostava de enfiar a coxa de galinha dentro do guaraná. E ele ficava vendo aquilo, era um máximo para ele. E meu pai não deixava fazer isso, mas ele deixava. Avô é uma coisa boa. Experimente. Não depende da gente. Mas ele tinha um nariz grande mesmo, de fato, ele tinha um nariz bem grande. E ela dizia assim, não tem problema. Para você ficar com o nariz igual da vovó, fica fazendo assim. E às vezes meu nariz ficava vermelho de tanto fazer assim. As pessoas riam, ou era por causa da minha coxa ou por causa do meu nariz. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais problema com o nariz. Mas pare de ficar olhando pro meu nariz aí, não dê close aqui também na televisão. Você tem que valorizar quem você é. Tem que agradecer a Deus por quem você é. Você pode não saber fazer aquilo, mas você sabe fazer outra coisa. E se os dois trabalharem juntos, vão fazer coisas lindas, maravilhosas. E tem uma das coisas mais lindas aqui. O Apocalipse diz que você vai receber uma pedrinha. Qual o significado dessa pedrinha branca? Que tem um nome só seu. Porque ele representa a sua história. Eu ainda não sou tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Filipenses 1:6, esse texto eu gosto muito. O pastor José Maria Barbosa, meu grande amigo, leu uma vez para mim. Eu gostei demais. 1:6, Filipenses, diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que você entende desse verso? Que você ainda não está terminado. Experimenta tirar uma maçã da macieira, ainda verde.
Essa mesma maçã, se passar por todos os processos, do sol, da noite, todos os processos da água, do vento, quando ela ficar vermelhinha, madura, você pode dar uma mordida nela que ela vai ser muito saborosa. Mas se você tentar tirá-la antes do tempo, o que acontece? Você vê um pé, uma parreira de uvas, em casa também tinha muita coisa em casa. Parreira de uvas. Primeira vez que elas produziram, eu fui lá com a cadeira arrancar, eu só que arranquei verde. Ela era verde. Não dá para comer. Você pode ser assim. Você não está pronto. Dê uma chance para você, porque você e eu estamos em processo. Quem costuma entrar em sites, às vezes tem um site assim, em construção. Nós estamos em construção. Reconhecer que Deus está fazendo o melhor por mim é me colocar no centro da soberania de Deus. Cuidar do meu corpo é uma das coisas mais importantes desta vida. É tão importante que existe o extremo, é a autoadoração. Há pessoas que não saem da academia, eu não condeno a academia. Eu mesmo estou pagando uma, já não vou há meses. Mas o problema não é a academia, o problema é você achar que tem que ter um corpo extraordinário. E aí quando você consegue ter um bíceps, um tríceps, esse negócio aí maior, você tem que andar de camiseta mesmo no frio, para mostrar. Aqui não é tanto problema que é quente, mas em São Paulo a gente encontra gente no inverno de camiseta, porque tem que mostrar. Isso é adoração. Cuidar do corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Que coisa importante você saber os seus limites e saber as suas potencialidades. Colocar-se no centro da soberania de Deus. Ele cuida de mim. Entregar-se a Ele totalmente. Ele cuida de mim. Me leva, Senhor. Me dá um coração grato. A minha esposa, das muitas características que tem, ela sempre acorda sorrindo. Se ela não acorda sorrindo é porque está muito doente. Sempre está sorrindo. Isso me faz um bem tremendo. É uma pessoa feliz, grata a Deus. Nós fomos presos, sequestrados na África, quando fui missionário ali. E eu tenho um coração mais duro que a minha esposa. E ela logo já estava agradecendo a Deus pelo que nós tínhamos passado. Eu demorei um pouco para agradecer, hoje eu sou muito agradecido, porque aprendi muitas lições. Não permita que os outros digam ou façam você ser menor do que Deus se propôs para você, para a sua vida. Não permita. Fique no centro da soberania de Deus. Hoje nós temos aqui um batismo. Ele vai ser feito pelo pastor Fábio. É a Tessia, não é? Tessia. A Tessia tem uma história, é Tessia, né? A Tessia tem uma história interessante. Ela estava com a vovó, que estava bem doente, e acabou falecendo sua vovó. E a vovó disse para a Tessia assim: eu estou morrendo, mas eu não quero que você morra sem Cristo. Que bonito, né? Que preocupação. A preocupação da vovó em que a neta, sem saber desse esquema teológico, deveria se colocar no centro da soberania de Deus. Quem manda na minha vida é Deus. Tudo que Ele fizer, tudo que Ele pedir, eu vou fazer. Tem aquela brincadeira? Tudo que o rei mandar, nós temos que viver essa experiência. Temos alguns parentes da Tessia aqui? Amigos? Aqui na frente? Que beleza. Podem vir aqui à frente? Acho que tem que ir por ali. Aqui acho que não dá para subir. Quem é a mamãe? Irmãos? Irmã? Seu avô? Que beleza. Por favor. Bem-vindos. Podem ficar aqui nesse cantinho.
Ah, parabéns. Luiz Cláudio é o pastor da família. Como vai? Tudo bem? Bem-vindos. Pode ficar aqui de lado, isso. Batismo é uma coisa especial em qualquer momento. E nesse especialmente. A Tessia vai ser colocada no centro da soberania de Deus. Tessia, segundo o seu desejo de estar nas mãos de Deus, no centro da sua soberania, segundo o seu desejo de segui-lo, de ser uma pessoa grata pela vida que você tem, pela sua experiência. Pode vir aqui. Ah, são os filhos. Os três? Os dois. Ah, vem aqui ver a mamãe. Coisa linda. Você quer vir também? Você não quer vir. Segundo esse desejo lindo que você tem, o pastor vai batizá-la para perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Uma salva de palmas para Jesus nesse momento. É uma coisa muito linda, é muito especial isso. Uma jovem mãe tomando a sua decisão. Esse é o vovô. Muito prazer, viu? Você é a esposa dele? Você é irmã dele? Tia, que beleza. Robson vai cantar uma música que é uma resposta. Viu, Tessia? Essa música é uma resposta a vocês todos que estão aqui. Todos já tomaram a decisão por Cristo? Se entregar por Ele? Todos? Amém. Essa música é uma resposta assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. Essa é a resposta que temos que dar para Deus quando Ele diz assim: você quer estar no centro da minha soberania? Eis-me aqui. Você quer ter um coração agradecido? Eis-me aqui. Então ouça essa música. Não sei, há alguém aqui que não foi batizado ainda? Temos alguém que não foi batizado? Temos? Eu vou convidar você para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Quero pedir que Deus lhe abençoe, que você seja também uma pessoa que se coloque no centro da soberania de Deus. Tá bem? Pode vir aqui. Pode vir. Os amigos podem trazer os amigos. Você vem aqui, linda. Como é seu nome? Como? Caíla. Caíla. Mamãe está aí? A vovó? Então a vovó vem aqui. Vem acompanhar. Se você quer estar no centro da soberania de Deus, venha enquanto nós ouvimos esta linda música, Eis-me aqui. Eis-me aqui, ao teu altar me entrego. Eis-me aqui, sem vacilar me achego. Eis-me aqui, ó Senhor. Chamaste com afeto e em submissão completa me rendo a ti, Senhor, meu Deus. A decisão já feita me traz visão perfeita. Agora bem feliz sou teu. Eis-me aqui, dirija minha vida. Eis-me aqui, fiel serei na lida. Eis-me aqui, ó Senhor, serei por ti usado
conforme o teu mandado, em teus caminhos seguirei. Estranho e sem abrigo, ou num lugar amigo, da cruz de Cristo falarei. Cantem comigo essa resposta para Deus. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Muito obrigado, que música linda, toca o nosso coração, né? Nós vamos fazer uma oração agora. Você que está aí nos auditórios, nas igrejas, nos colégios, que também aceitou a Cristo como seu Senhor, soberano sobre a sua vida, vamos orar agora. Tenho certeza que Deus tem uma linda experiência para você. Temos 3 pessoas aqui, com seus amigos, parentes. Quero dizer para vocês que vocês têm muito valor. Cristo deu um valor incrível. E na cruz, não foi um anjo que morreu, foi o próprio Deus. Então é hora da gente conversar com Ele agora. Vamos todos pedir a Deus que nos ajude a estarmos no centro da sua soberania, que Ele dirija toda a nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, uma bênção muito especial para as pessoas que se levantaram em algum ponto aqui do Brasil, aqui, e que estão dizendo que vem ao Senhor como maior, como soberano, como rei, e desejam fazer a tua vontade. Abençoe-as a seguirem neste caminho. Abençoe aqueles que estão nos auditórios e aqui também, que por motivo ou outro estão passando uma dificuldade, uma luta pessoal, que o Senhor possa trabalhar nesses corações. Hoje aprendemos que temos que ter um coração grato. Ele espanta a inveja. Então não vamos lutar para vencer a inveja. Vamos lutar para ficar na videira e para ter este coração agradecido. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.